melhorias que você acha aí? Eu minto, vou trocar a pergunta aqui. Quais as melhorias que você acha que pode ser feita em relação à cultura aqui em Santa Bárbara do Oeste? Você acha que está bom? Se pode mudar alguma coisa? Olha, Marcelo, eu tenho falado isso já desde o ano passado e aparentemente parece ser algo que soa como dor de cotovelo, uma vez que eu passei pela cultura, trabalhei 12 anos na cultura. Eu acompanhei nesses 12 anos muitos secretários, muitos prefeitos. Então, nesse caso, o que nós estamos, que eu coloco em pauta é a voz da experiência. E não o fato de eu ter sido secretário e hoje não estar mais e querer estar. Não, não é nada disso. Mas o fato é que nessa gestão do Denis Andia, eu avalio que alguns projetos que poderiam ter continuado foram descontinuados. E isso é problema. Parou. Que parou. Não chegou nem a começar, assim, Não. na sua opinião. E isso aí é um pouco da política antiga de tentar demarcar território com o próprio projeto. Então, um projeto vem através de um prefeito, quando muda o prefeito eu paro e começo o meu. E isso é uma política que hoje não é mais admitida pela sociedade quando um projeto funciona. Então, eu acho que descontinuar os projetos foi um erro. Agregar novos projetos é sempre bem-vindo. É um festival de rock, esses projetos que são agregados são sempre bem-vindos, mas descontinuar os projetos é problema. E o outro problema que eu sempre toco nessa tecla é que a equipe que já tem experiência, que trabalha na secretaria, ela não pode ser substituída como se vira uma página. Ela tem que ser substituída, se ele quiser substituir, aos pouquinhos, né? Até porque aquelas pessoas possuem o conhecimento para tocar os projetos. E aí o que foi feito ano passado foi assim, deram um rapa na Secretaria de Cultura e começaram tudo do zero. E não dá mais para continuar, começar do zero. Porque cada vez que você começa do zero, em 4 anos, quando ele sair, começa de novo. Então esse é o tipo de coisa que não dá mais para admitir na cidade. E infelizmente, no meu entendimento, óbvio, tem muitas pessoas que vão ser contrárias à minha opinião, mas eu acho que a equipe começou do zero, isso não é bom, e deixou de continuar alguns projetos. Talvez o fato de não continuar o projeto tenha sido porque a equipe mudou. Que nota que você dá? A Secretaria de Cultura, se eu levar em consideração que as pessoas que estão lá são pessoas que estão dispostas a trabalhar e que estão levando nas costas, estão correndo atrás, estão fazendo o negócio acontecer, seja no teatro, na dança, na música, onde for, não dá para eu dar uma nota baixa, porque eu conheço as pessoas que estão lá, eu sei o empenho delas. Agora, para a atuação do secretário, aí eu posso julgar. Para mim é uma nota mediana, de 4 a 5. Porque eu acho que o secretário de Cultura precisa participar mais dos eventos, ele precisa estar presente nas reuniões, ele precisa estar encabeçando os projetos e não pode terceirizar o serviço. Então, por exemplo, no Festival de Música. Por que está saindo? Porque o serviço está sendo terceirizado. Está sendo terceirizado para quem? Para o Márcio Varela, que tem experiência. O Márcio estava na cultura antes de eu entrar. Quer dizer, ele tem experiência, então ele deveria ser o secretário. Ou então ele deveria ser o braço direito do secretário. Né? Então, na minha opinião, ontem até falei isso na sessão, a prefeitura, de modo geral, e aí nisso inclui a Secretaria de Cultura, faz estágio na prefeitura. O governo faz estágio, eles estão aprendendo o processo. Então, quando ele terceiriza um serviço que pode ser feito dentro da Secretaria de Cultura, ele está fazendo estágio porque ele não tem condição de fazer. Né? Entendi. Bom, uma das perguntas era essa nota aí, inclusive a nota que eu ia perguntar, do Wade, né? Você falou uma nota mediana. O Wade é o seguinte, eu conheço o Wade pessoalmente, ele é uma pessoa de boa índole, tem caráter, é uma pessoa honesta. Eu não coloco em questão a pessoa do Wade. Eu acho que ele é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter correto, no lugar errado. Ele devia estar interessado por um outro setor que talvez ele pudesse desenvolver muito mais através do conhecimento que ele tem. Eu acho que na Secretaria de Cultura é importante ter dinamismo, é importante estar presente. Né? É uma secretaria que requer que o secretário esteja à noite, todos os dias, final de semana, todos os dias, não tem descanso, né? Precisa estar presente. E aí essa ausência do secretário pode comprometer alguns processos. Não, bacana. E falando um pouco do horário da sessão que está rolando aí agora, semana que vem começa às 7, né? Às 19 horas.
Para você, o povo deve ir assistir a sessão camarária? Ele tem direito a isso, né? Só não vai funcionar se não tiver repercussão popular. E o que eu acho muito ruim, porque se não tem repercussão popular da forma com que alguns grupos populares pediram, imagine as duas, aí é que não temos mesmo, né? Então, o que eu sou, entre ser à tarde, ou ser à noite, ou ser no fim de semana, eu não sou contra nenhum horário, nenhum dia, é porque a gente está lá para fazer isso mesmo. O que eu sou um pouco resistente, eu acho que podia ser bem melhorado, é a questão da prorrogação. Isso eu acho que não tem sentido, né? Existe um regimento interno, o regimento interno não fala de prorrogação. O regimento interno não permite a prorrogação. E aí aquilo fica maçante e fica improdutivo. O que você faz demais acaba se tornando improdutivo. Então, não se discute direito, nem se conversa mais sobre os projetos, porque acaba ficando depois aquela balela de ficar usando a tribuna para ficar elogiando o governo ou ficar atacando o governo. Ficar fazendo propaganda ou própria. Ficar fazendo propaganda própria. Bom, assim, né, voltando só agora, naquela questão, quando você foi, secretário de Cultura, assim, tinha aquela, a virada, cultural que foi, assim, de maior sucesso que estourou foi a gestão do Mário, do Mário Reis, assim, quando você era, secretário, de você, junto com o Flávio de Camargo, fizeram uma, assim, não só os dois, lógico, mas assim, vocês eram os ali que estavam, encabeçando isso aí, assim, qual que é o segredo de ter tanto sucesso que vocês, que foi que acho que igual uma daquelas que tinham, acho que é difícil ter igual, né, cara? Ou maior, é difícil. Cris, assim, eu trabalhei, como eu falei, 12, 13 anos na cultura, e aí a gente aprende com os secretários, aprende com os chefes, aprende, vai adquirindo experiência, a gente vai experimentando nessa experiência, vai tendo tempo de experimentar algumas coisas. Então, quando o ex-secretário, antes de mim, saiu, o Paulo Delbu, é óbvio que eu já tinha trabalhado com ele em 99, 2000, e depois ele assumiu em 2009, 2010, e a gente ficou mais próximo e retomou o processo. Foi a partir da gestão dele que a virada cultural veio. Na virada cultural eu trabalhei, o Flávio também trabalhou, então a gente já tinha uma experiência para conduzir na sequência. E aí volta a dizer a questão dos projetos. Quando o Paulo saiu no dia 6 de outubro de 2010 e eu assumi dia 24 de novembro de 2010, meu compromisso era dar sequência aos projetos. Eu não posso parar com os projetos porque é essa a expectativa das pessoas, que as coisas tendam a ser um passo após o outro, e não que a gente para aqui e começa outra história, né? Então, nada mais do que eu fiz, eu fiquei 18 meses, o que nós fizemos foi dar sequência aos projetos que já vinham acontecendo. É lógico que algumas coisas eram peculiares do nosso perfil, por exemplo, essa aproximação com o artista, porque a gente tinha o contato em todas as outras secretarias, né, anteriores, nós tínhamos o contato direto com o artista, e o fato dele ter portas abertas na porta do secretário era muito melhor, porque ele poderia apresentar o projeto diretamente para o secretário, não precisava passar por ninguém. E aí isso acho que talvez tivesse sido o segredo do negócio, porque a gente tentou popularizar o máximo possível, abrir as portas para o maior número de bandas que a gente conseguia fazer contato. Lógico que recursos sempre são escassos na cultura, em todas as cidades, mas o que a gente conseguiu foi democratizar o espaço da cultura para que todo mundo tivesse espaço para apresentar o seu trabalho. Lógico que o retorno financeiro era pequeno, mas acho que valeu a pena, valeu para todo mundo que queria um espacinho lá e teve. Mais uma pergunta para você. Qual que é a sua relação com o atual prefeito? Vocês se dão bem, Câmara, Prefeitura? Então, a relação pessoal, assim, eu conheço o Denis há muito tempo, inclusive toquei no casamento dele, na cerimônia de casamento. Eu nunca tive problema com ele, a gente se conversa, não tem problema nenhum.
O meu questionamento é para com o governo que ele estabeleceu. A forma com que ele conduziu o secretariado, a forma com que ele se comunica com a Câmara, a forma com que ele manda os projetos de lei para a Câmara sem uma prévia discussão. Então, esse formato de fazer governo sem cuidar das políticas públicas, sem se preocupar com a relação dos vereadores, essa coisa da falta de política, que é ser aquém a política. Tipo, eu não preciso de política, eu ganhei a eleição sozinho, sem partido e sem ninguém, e eu vou fazer a cidade sozinho, sem partido, sem ninguém. Isso não acontece, não existe em lugar nenhum. Se você fizer uma pesquisa rápida, assim, com 5 municípios nossa micro-região aqui, você não vai encontrar nenhuma cidade, nem lá na Bahia, onde for, onde você faz um governo, uma administração pública sem a participação dos partidos, porque os partidos são a representação popular, né? São representações políticas, mas também são representações populares. Eles também movimentam a população. A Câmara de Vereadores hoje tem 19 vereadores e a somatória dos votos desses 19 vereadores somam 30 mil votos. Ou seja, 30 mil pessoas estão representadas ali na Câmara no voto direto, né? Então, é importante conversar. A questão do DAI, por exemplo, que aconteceu semana passada, o superintendente esteve por lá e eu fiz esse questionamento. Eu acho que para pedir a liberação, a autorização, para fazer um estudo para aumentar as taxas de serviço público, foi pedido ao Conselho Municipal de Controle e Regulação Social, que é formado por metade sociedade civil e metade poder público. Aí pediram autorização. O Conselho foi lá e chancelou. Mas para mostrar o estudo e dizer, olha, fizemos o estudo que vocês nos autorizaram e está aqui a justificativa, isso não precisou fazer. Então é essa forma de trabalhar que eu discordo. Mas você acha que há uma rivalidade, entre aspas, entre o partido seu com o do prefeito ou não? Não há rivalidade. O que há é que simplesmente ele fechou a prefeitura para qualquer partido e para qualquer política que os partidos possam oferecer. O PDT ofereceu, por exemplo, no começo do ano passado, uma política na área de emprego, trabalho, emprego e renda. Fizemos documentamos isso, um projeto, entregando para o prefeito. De início ele aprovou, gostou da ideia, falou que aquilo era bem próximo do que ele estava esperando mesmo para pôr em prática, mas acabou ficando isso só no papel. Então, assim, o partido ele tem uma preocupação em apresentar um projeto de trabalho, não é uma negociação, meramente uma negociação política, é uma questão de você apresentar um projeto de trabalho. Os CIEPs são um projeto do PDT, isso nasceu com o Brizola lá atrás, né? Isso foi implantado com o prefeito anterior e foi conduzido pelo Denis. Então, os partidos podem contribuir muito com a sua experiência política e de projetos, até porque você pega dentro dos ministérios, os ministérios são ocupados por membros de partidos. E aí, se você tem uma abertura com o PT, por exemplo, você tem uma abertura com um determinado ministério que vai facilitar alguns caminhos para que você traga recursos para o município. Então, acho que isso é que fica um pouco fechado demais dentro do governo da Elisandie, que, na minha opinião, não precisa. Né? Não precisa ter confiança plena, né, que você vai ser traído lá na frente por algum partido, não é isso. Mas precisa pelo menos sentar numa mesa e discutir as propostas e compartilhar dessas propostas, senão fica difícil. Tudo é conversado, né? Conversar. Tem uma pergunta aqui do internauta, já que a gente está falando de prefeitura, é sobre as enchentes que teve essa semana, né, no São Fernando, uma chuva rápida lá e encheu novamente. No Santa Rita, Matagal, passagem entre o Santa Inês e a linha férrea lá. Para você, Giovanni, falta vontade para melhorar essas coisas ou é só propaganda enganosa da administração? Segundo a pergunta do internauta. Veja, eu acompanhei os dois casos aí citados. No primeiro caso das enchentes no São Fernando, é um problema crônico, já vem de muitos anos, e o prefeito Denis Andia se comprometeu em arrumar aquele problema em 90 dias. 90 dias se passaram, já foram mais de 400 dias e até agora nada. No caso no Santa Rita, estive pessoalmente lá na semana passada. Realmente também é outro local onde foi feita uma promessa no final do ano passado, que em março estaria resolvido e também até agora nada. Prometer é fácil. O problema é você vestir a camisa e ir atrás e colocar todo o seu tempo para fazer aquilo.
Acho que quando você se compromete a fazer um trabalho, você precisa dispor de toda a sua energia para realizar aquilo, porque se você não realizar, aquilo vira contra futuramente. Então, lógico que o prefeito, ele pode ter boa intenção de fazer, mas ele também depende da equipe dele. Então depende da equipe de secretário, da chefia que ele nomeou, com os cargos comissionados aí, uns 350 cargos comissionados que ele colocou, ele precisa, que são cargos de confiança, precisam ser colocados para trabalhar com empenho. Ó, nós vamos realizar isso aqui até março, pronto. E trabalhar, parar tudo para fazer aquilo, porque aquilo é importante para a população, não é uma outra coisa. Agora, urgentemente, é a enchente. O ano passado nós tivemos a presença do vice-prefeito Anísio na Câmara, e o Anísio, enquanto prefeito, ele falava muito da enchente no Jardim Conceição. Eu ia perguntar isso agora. Quando você fala em vestir a camisa, não é que nem o Anísio, né? Pegar uma roçadeira e sair... Não, é delegar. Concreto, fazendo calçado. O grande líder sabe delegar. E aí acontece, ele, enquanto vereador, criticava o ex-prefeito, dizendo que se ele fosse o prefeito, ele passava uma máquina ali, abria tudo e desapropriava o que tinha que desapropriar, e fazia acontecer e resolvia. Quando ele passou a trabalhar como vice-prefeito, eu o questionei em plenário o que ele faria, o que ele está disposto a fazer. Ele falou, eu perguntei, por quanto tempo o senhor vai levar para fazer aquilo que o senhor prometeu? Ele falou, 2 anos. Então nós temos até o fim desse ano aqui para concluir a promessa, e a gente tem memória boa. Então, assim, é falta de empenho, de colocar isso numa pauta, numa agenda, e falar, nós vamos concluir isso aqui, fazer um cronograma de ações e cumprir esse cronograma de ações com essa meta, que é o objetivo de resolver aquele problema. Aí entra a questão da política pública. Então, eu não sei, eu tenho a sensação, a gente fica tentando perceber na rua, conversando com as pessoas, o que as pessoas estão achando do governo. E eu tenho a sensação que elas estão na expectativa que as coisas vão melhorar esse ano. E que o governo ainda não fez porque ainda está acelerando na primeira ainda, está engatando a primeira. Eu quero acreditar junto com a população que isso aconteça pelo bem da população, pelo bem da nossa cidade, porque, vamos falar a verdade, precisamos sair do marasmo que a gente está vivendo. A cidade de Santa Bárbara ainda está no marasmo. Muitas pessoas acreditam que já esteja caminhando, eu quero acreditar também, mas o que eu vejo é que a cidade está parada, né? Nós não temos nenhuma obra sendo tocada, a gente não vê das obras que ficaram paralisadas em 2012 até agora, nada saiu do papel. Muito que foi prometido ainda não aconteceu. Eu vi apenas a passagem da Vila Lola, a iniciativa do festival, uma reforma não, né? Um tapa lá, uma manutenção no Edson Mano e no Afonso Ramos, e a manutenção de forma geral, que é roçagem, capinação. Tem uma obra até perto de casa, lá no Planalto Sol 2, tem uma obra começada lá, e até agora também só começou mesmo. É a escola, né? Acho que é um CIEP. É uma escola ali. E o céu só acabou porque não é obra municipal, não é obra do governo federal. Então acabou, a Marta veio, fez a inauguração e tal, mas só acabou porque é obra federal, não é porque é municipal. Então, do ponto municipal, a gente vê poucas ações no sentido assim, de você olhar para frente e vislumbrar uma conclusão de uma grande obra no município. Eu fiz um requerimento recentemente quanto a obras, cronograma de obras em prédios públicos culturais. Por quê? Porque a minha intenção é que a gente consiga, através do município, trazer recursos para a manutenção no Museu da Imigração, na biblioteca pública e tal. Mas eu posso ser a fonte de captação, através do deputado e tal, mas eu não consigo ter a parte técnica, que é o projeto. Aí o projeto depende do engenheiro, e de preferência o engenheiro da prefeitura, porque aí ele vai dizer exatamente o que pode ser feito. Agora, eu fiz o requerimento e pedi essas informações, e vieram como negativas. Não tem nenhum projeto para reforma nenhuma, muito menos para a questão da acessibilidade. Então, você tem prédio público, hoje você não consegue, se o cara for cadeirante, ele não consegue subir no Centro Cultural Léo Salum, não consegue, ele não consegue visitar o segundo andar do museu, ele não consegue. Então, nem para essas obras de acessibilidade a gente tem projeto, e isso é preocupante. Giovanni, mais uma pergunta aqui, agora o pessoal começou a mandar aqui. Pode mandar, pessoal, tá valendo CD aí, a caneca do site.
O Sidney, Geronácio Ávila, será que é parente do Celso? Ele gostaria de saber sobre as casas populares que o Alckmin prometeu no fim do ano, né? Já disse que já está em março, já até agora não viu nada sobre o assunto. Será que esqueceram? Olha, nós temos que levar em consideração que esse aqui é ano eleitoral, né? E a gente já está bem acostumado com o discurso de ano eleitoral. Eu, consultando o plano plurianual, a gente verifica que dentro do plano plurianual, que é de 4 em 4 anos, existem recursos na casa dos 4,5 milhões todos os anos para dispor para habitação. Existe uma determinação judicial para que pelo menos aquela área ali onde fica localizado Zumbi seja construídas as casas para abrigar o pessoal que mora lá. Então, a parte de ação do município eu não sei, não posso responder porque eu não estou no executivo. A nossa parte é fiscalizar e cobrar para que isso aconteça. Mas recurso, no meu entendimento, tem. Só para ficar claro aqui, todo ano a gente vota, perto de julho, a lei de diretriz orçamentária. E essa lei é o seguinte, ela determina quanto de remanejamento, além de outras coisas, ela determina quanto de remanejamento orçamentário o prefeito vai ter, o governo vai ter. E o ano passado nós brigamos muito, exatamente por causa da habitação. Por quê? Você tem 4,5 milhões de reais vinculados à habitação no município de Santa Bárbara. E aí você tinha 60% de remanejamento do orçamento. O que isso significa? Se ele tem autorização para 60% de remanejamento, significa que a qualquer momento esses 4,5 milhões pode sair dali e ir para outra coisa. Ele pode remanejar. Está autorizado ele remanejar. E a briga nossa era exatamente na questão da habitação. Depois vieram as histórias da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Transporte, mas não tinha a Secretaria de Habitação, que era muito mais interessante para nós. E, aliás, é muito mais interessante que a gente tenha uma Secretaria de Habitação para poder receber recursos do Ministério vinculado à habitação. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que precisam estar bem desenvolvidos. Bom, votamos lá em 15%, depois acabou virando 30%. Mas aqui as pessoas, não, vocês estão engessando a prefeitura. Não estamos engessando. Nós estamos permitindo que ele trabalhe com o que ele tem e que, se precisar fazer algum remanejamento, encaminhe para a Câmara, justifique por que ele precisa fazer isso. Vamos supor, desses 4,5 milhões, eu não vou mexer com a habitação e eu estou com um problemaço na saúde. Ok, a gente autorizava e faria isso com uma justificativa prévia. Agora, com 60%, com 30% até, esse dinheiro sai da habitação e a gente nem fica sabendo para onde foi, porque ficou por isso mesmo. Agora, para responder ao Sidney, eu acredito que, vamos falar, já que nós estamos falando de discurso político, capaz de sair alguma coisa para esse ano. E se sair alguma coisa de fato, talvez no último ano do Denis Andia, capaz que saia alguma coisa também. Porque aí precisa fazer campanha, né? Inclusive, ano e último mês de preferência. Porque até as obras que o ex-prefeito deixou, acho que ele vai deixar para o último ano. Porque aí é mais interessante, são 7 UBS. Você que para você ser maestro, então, ter música, qual partitura seria mais complexa de você elaborar? Uma da Quinta Sinfonia de Beethoven ou do Lepo-Lepo, um exemplo? Cara, é muito difícil, você, né? Se eu tivesse que transcrever o Lepo-Lepo, ia ser mais difícil. Eu ia escutar 1 minuto para escrever. Bem mais complicado. Se você cantar? Dá uma palhinha pra nós. Grava na cabeça, né? Dá uma palhinha aí, Cris. Ainda bem que é só uns 6 meses, né? Acaba, some, né? Memória a curto prazo. Ainda bem, né? Mas, para dia 21, lá no camarim do show, eu te dou uma palhinha pra você, né? Beleza? Dia 21, lá no camarim, tá? Porque é show. Tu é pro left. Olha lá, Marcelo.
Já que nós tá brincando um pouquinho, qual time que você torce? Corinthians. Corinthians tinha que ter um defeito. Eles não gostou muito não, né? É minha sina, né? Ser odiado por corintianos é brincadeira, viu? Tem mais uma pergunta aqui. Bom, esse aqui eu não vou falar o nome. Falou pra mim te perguntar sobre o aumento dos comissionados do DAI. Projeto de lei encaminhado para a Câmara. Não entendi aqui a pergunta. O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma matéria que precisa ser bem estudada. Não dá para passar um projeto sem dar uma analisada. Só por cima eu já vi ali que tem uma seção de cargos. Você concorda? Não concordo. Não, do jeito que está lá eu não concordo. Hoje, se tivesse que votar hoje, eu votaria contra o projeto. Eu acho que precisa ser feito as melhorias aí. O vereador Pereira apresentou uma emenda, o vereador Cadu hoje apresentou uma outra emenda, e eu não tive acesso ainda, mas é uma coisa que precisa ser bem analisada. Eu acho que eles estão tentando corrigir o problema que eles estão tendo na justiça com relação a uns cargos, contratação de terceiros, estão tentando corrigir isso aí. Infelizmente, algumas coisas acabaram passando nos cargos da prefeitura, e talvez estão tentando seguir o mesmo modelo no DAI, mas como é um assunto mais específico só no DAI, talvez a gente consiga melhorar. O problema ali que é o seguinte: todos os servidores, leituristas, agentes administrativos, auxiliar, encanador, todos eles têm um salário muito defasado. Então, para conseguir R$200 de reajuste é uma luta. Não dá, é uma briga desgraçada, mas para aumentar o salário do comissionado, aí tudo bem, aí fica por isso mesmo. O ano passado eu tive numa reunião com o prefeito, secretário de governo, os operadores de máquina e alguns vereadores, e nossa, saímos de lá, isso que era em setembro, outubro, desanimados, porque são 8 operadores de máquina que ficaram fora do plano de carreira, com uma gratificação que todos os outros tipos de operadores e motoristas recebem. Eles ficaram de fora, 8 operadores de máquina. Eu fiz a proposta para o prefeito: prefeito, então faz o seguinte, tira um comissionado seu, você tem 88, tira um debaixo dele, tira um do 88, se eu tirar um, fica com 87, ou melhor, tira 2, fica com 86. E pega esse valor e reveja o salário dessas pessoas que estão aqui, são 8. Não tem mais. Na prefeitura são só 8 operadores de máquina. E resolva esse problema que eles já vêm carregando desde 2009. Não. Eu só vou poder acertar isso o ano que vem. Aí o ano que vem já entrou. Nós estamos esperando. Né? Então, começou o ano, né? Então, é isso que desanima. É isso que deixa as pessoas descontentes. Mas aumento de água é de um dia para o outro. Aumento de água pode ser feito por decreto, né? Aí ele decreta e não pergunta para ninguém. De dezembro? Primeiro foi dia 18, aí descobriram que não podiam fazer daquele jeito que fizeram, criaram um conselho por decreto no dia 21, reuniu o conselho no dia 26, no dia 28 fizeram o outro. E aí depois, agora, esse ano, o projeto número 10, o prefeito Denis Andia, na verdade, quem denunciou tudo isso, é bom até que as pessoas estão assistindo que fique claro, quem acabou denunciando todo esse negócio do DAI foi o próprio prefeito. Ele protocolou um projeto número 10, está tramitando ainda, esse ano, e que cria o Conselho Municipal de Regulação e Controle Social, que já foi criado lá em 2012 para poder aumentar a água. Quer dizer, então como que eu estou criando um conselho que já existe? Né? Então aí foi onde começou todo o processo de analisar. Falou, peraí, tem alguma coisa errada. E aí nós descobrimos que tem realmente alguma irregularidade aí. Saúde. Mais uma pergunta aqui. O Sidney novamente. O pronto-socorro do bairro Santa Rita diz que vai ser inaugurado esse ano, tá? Já tem alguma previsão? Você está sabendo? Então, eu sei que foi dado um prazo até março agora. Tinha sido dado, o prefeito visitou o bairro em dezembro. Sei disso porque eu visitei a rua Euclides da Cunha na semana passada e conversei com a moradora. A moradora falou isso para mim, que o prefeito esteve lá em dezembro e prometeu concluir até final de março. A semana passada teve audiência pública de saúde e na audiência eu perguntei. E o secretário informou que até o final do ano essa obra está concluída. De março já foi para o final do ano. Sabe que, né, que o nesse dia tem, tem uma banda de rock, né? Ele assim, ó, seja sincero.
ele toca bem ou é ruim? Toca bem. Não, ele toca bem. Tem experiência, essa banda já, Bem, né? a banda já existe há bastante tempo. Não mais que você, né? Eu sei. Não, mas eles são bons, são bons. Não, você não. Eu vi lá que você está atrás desses prédios da prefeitura abandonados, está com uma sugestão para transformar eles em creches, algumas coisas assim. Seria legal também colocar oficina de pintura, aproveitar mais, né? A gente tem nós começamos a fazer um mapeamento na cidade de alguns prédios que estão abandonados. Inclusive tem até um outro projeto de lei que, se a indicação não surtir efeito, a gente vai tentar, através de um projeto de lei, permitir que a prefeitura faça a ocupação desses espaços, porque a cidade está precisando de prédio público. A gente falou de creche, falou na área de saúde, exatamente porque são as coisas mais críticas. O ano passado nós tínhamos em torno de 870 crianças esperando vaga em creche. Esse ano esse número caiu, foi bem significativo. Já estamos em torno de 500 pessoas, 500 crianças. Mas mesmo assim, a vaga na creche é direito da criança, não é o direito do pai. Muitas vezes confunde, eu preciso trabalhar, e aí eu preciso de uma vaga na creche. Não. Mas aí tem outra questão também, que tem muitas pessoas que não trabalham e colocam os filhos na creche. Tem que ter uma investigação tem. nesse assunto também. Só que aí o que acontece? A vaga é direito da criança. É direito da criança estar dentro da escola. Então isso não tem como impedir. E aí quando fica essa questão, né, de aluno ficar fora, precisa da vaga e não tem como, aí é obrigado a entrar na justiça, o promotor vai lá e o Ministério Público em 48 horas arruma uma vaga. Ele acaba arrumando. Ele acaba ficando por aí. Então, creche é uma coisa problemática ainda na cidade. A saúde também é uma outra questão séria. Só que fica naquela, né? Não consegue terminar a UPA lá, o UBS, vai ocupar o espaço. Falando um pouco da vida pessoal, assim, como que surgiu, não sei se você já nasceu com esse dom, que eu conheço pouco, assim, o Cris conhece até mais essa parte, né? Inclusive pediram pra, quando você for perguntar, pra você perguntar cantando, tá? Que é mais rápido, eu acho. Aí eu queria saber, assim, dessa parte, se você já nasceu com esse dom, assim, você começou a tocar, ou você foi lendo as partituras, né? Não sei, não entendo muito. Olha, eu vou fazer um apanhado rápido aí. Com 3 anos eu já estava cantando, assim, em casa. Com 7 anos eu estava estudando música e já cantava em umas festinhas com meu pai. Meu pai começou a tocar à noite nos barzinhos e tal. E aí com 10 já montamos a primeira banda, só de molecada, Chantilly. Com 12 aí comecei a tocar na noite, com meu pai, lógico. E aí depois eu fui trabalhando, surgiu a oportunidade de dar aulas de violão e cavaquinho lá no Romano, no Centro Cultural. Isso em 98 eu fui. Continuei trabalhando lá. Em 2001 prestei o concurso. Em 2009 eu conheci um maestro lá que trabalhava na prefeitura na época, o Márcio Nogueira, mora em São Paulo. E ele falou, meu contrato tá vencendo, preciso ir embora. Se você quiser, você pode assumir lá. E eu comecei a estudar em Tatuí. Falei, então me preparar. Aí comecei a estudar canto coral em Tatuí e assumi o coral municipal. E aí de lá pra cá eu fiquei com o coral municipal 10 anos. Mas fui participando de festival, viajei bastante com festival, tocando em banda, toquei em vários tipos de banda cover, de Elvis, Led Zeppelin, The Purple, Al Seixas, de tudo que você imaginar. Então, isso que eu ia perguntar, se inspirou em alguém assim, um ídolo? Eu nunca tive um negócio muito específico, assim, porque eu toco um pouquinho um pouquinho de cada instrumento, porque em casa meu pai tocava violão, contrabaixo, meu pai já tocava em banda quando era moleque. Então, eu nunca tive um estilo específico, porque com banda a gente tinha que tocar de tudo. Lógico, tinha coisa que a gente detestava, né? Mas nem tudo não era uma coisa específica que gostava, né? Mas não tenho. Eu gosto de música brasileira, eu gosto de um instrumento bem tocado. Pode ser, de repente pode ser uma banda, por exemplo, eu não sou fã de Justin Bieber, não gosto de Justin Bieber. Mas tem uma música que eu não sei dizer o nome, mas tem aquela música que eu falo, não, essa você acertou, essa é boa, sabe? Então, eu não ligo muito pra banda, né? Pro nome da banda, o nome do artista. Acho que tem alguns artistas que chamam atenção, que às vezes sempre o produto é muito bom,
Mas não é muito específico, assim, é mais pela... De repente pega a música do Eric Clapton, por exemplo, que eu não gosto. E é um bom músico, né? Então, varia um pouco dependendo do produto. Eu não sou muito ligado a quem está fazendo, quem está produzindo. Qual que foi? Banda Metamorfose, você gosta do som É uma deles? banda boa, uma banda que surgiu na metade da década de 90 para frente aí. São dos amigos aí conhecidos, que eu não saberia dizer o nome, mas que fizeram... Aliás, eles eram mais ativos antes. Eles eram mais ativos quando eram mais novos. Eles ficaram mais velhos assim, e foram deixando um pouco os palcos de lado. A tendência é sempre... né, vai... Assim, né... Antes era, né, 3, a gente fazia 4, se chega a fazer 5, né, show no mês, né? Hoje é 4, 5 no ano, né? Olha ainda, porque assim, ó, se for um cada 3 meses também, cara, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Nossa, tem que ensaiar demais, né? Tem que ensaiar muito. Não, assim, assim, né, ainda nessa pra música, assim, né, hoje no Brasil, né, cenário assim, né, de bandas de rock, assim, de hoje, assim, de uns 10, né, 12 anos pra cá, como é que você vê, né, a qualidade das bandas de rock de hoje, de 10 anos, e com, assim, né, comparado com Legião, Ira, Engenheiros, Raul, né, Marcelo Nova, né? Como eu sempre fui ligado à música, passei minha vida inteira ligado à música, e eu sempre analisei muito esse cenário, assim, por acompanhar. Às vezes, por causa de ter banda, você tem que aprender a música nova, aquela coisa. Tem que acompanhar o que está acontecendo, né? E eu percebi que a música brasileira ela vem modificando a cada 10 anos, 5 anos, tem uma onda, assim, né? O rock nacional caiu muito no esquecimento na época do Tchan, por exemplo. Entrou os pagode, Raça Negra, o rock deu uma sumida geral. E depois começou a ressurgir, e para mim o marco da ressurreição do rock foi quando o Titãs voltou. O Titãs se parado, o Titãs voltou. Voltou o Titãs, aí começou a voltar todo mundo. E outras bandas depois começaram foram se inspirando naquilo. Eu acho que tá legal, o cenário tá interessante, mas ainda tem uma característica que está faltando, que é aquela coisa de ter uma causa. Mas parece que na década de 80, até 70, 80 e começo de 90, você tinha uma causa para tratar. Você pega os temas dos rocks dessa época, tem uns temas interessantes, né? Tinha uma problemática para discutir. Agora, os rocks de hoje em dia não, talvez a coisa mais do marketing, do produto que é fácil de engolir, que é fácil de escutar e decorar, né? Então acho que isso acaba... Hoje fazem mesmo música, vai, 90% ou até mais um pouco, só mesmo, realmente... É mais repetição na música do que uma letra. Na mídia, né? Pra poder vender, né? Que nem, assim, né, bem rapidinho, um exemplo que eu, né, que adorava, né, Capital Inicial, assim, né, isso há 15 anos atrás, há 15, né, para trás, no início, porque eles eram bem né, crítico, né, a política, a sociedade, nem que fosse de forma irônica, né, mas falava. Irônica, mídia, né, de 12 anos pra cá, cara, acabou, né? Você pega o Cazuza. Você venderam para Globo, SBT. O Cazuza só funcionou mesmo porque quando ele percebeu que ia morrer, ele sabia que ele tinha uma causa para falar. Né? Porque a hora que ele sabia que ele ia morrer, aí que ele começou a produzir muito. Né? Enquanto antes era só alegria, só rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. Só uma curiosidade, como que é o nome da primeira banda que você falou aí? Puxa vida. Era bandinha de criança, tinha 10 anos, 11 anos, chamava Chantilly. Depois de onde surgiu esse nome? Meu pai que era o cara que dava o nome das bandas, né? Aí tem uma outra banda que ele deu o nome de Banda Eu e Eles. Seu pai, então. Era Banda Eu e Eles, depois Banda Tamanho Família, virou outros nomes aí. Eu mandar um abraço pro
Gustavo Paganotti, famoso Jeg, né? O baixista da banda. Quando ele liga... Sinal, eles vão estar lá dia 22 de março, né? Que horas mesmo? Fala aí. Mas fala cantando. Dia 21, às 21 horas, lá no Parque Araçariguama. Tá vendo? Não pode, né? Não Aí dá. Pô, Marcelo, manda bala aí. E tem gente que acha que ele não que é tudo brincadeira aqui no estúdio, né? Bom, aí são 20 horas e 50 minutos. Pra você ainda que tá afim aí de ganhar um CD da dupla aí, a gente fez uma entrevista, o Flávio tá aqui nos bastidores, com a dupla Ricardo e João Fernando, tá lá no site. Debaixo da TV Web lá tem os vídeos, as matérias da TV 24 horas. Só você acessar lá, tá facinho. O pessoal tá gostando aí, tá curtindo. E vamos seguindo aí. Ô Cris, dá mais uma aí. Bom, assim, né, isso. Na sua opinião, assim, qual foi assim, né, um grande mestre, acho que até hoje da música clássica, né, acho assim, de hoje assim, entre os mais né, Beethoven, Mozart, Bach, pra você qual foi então, existiram muitos compositores, mas cada um desses que você citou, ele teve presente num período da música, seja na música barroca, renascentista, romântica. Então é por isso que eles se consagraram como ícones da música clássica. Exatamente porque eles se diferenciavam de todos os que estavam naquele período. Então não dá para dizer um em específico. Agora, com certeza todos eles, nas contribuições que eles tiveram, por exemplo, na época de Bach não tinha piano, não existia piano. Então o que ele fazia é tudo em cravo. Então é difícil dizer, pela música clássica, se você analisar a Nona Sinfonia de Beethoven, aí você fala, nossa, a Nona Sinfonia de Beethoven é a música. Só que não tinha como ela ter referência com Bach, porque Bach nem tinha piano, né? E não se estudava a nona, não eram sinfonias e tal. Então acho que todos eles foram importantes. E uma coisa que eu acho legal que é assim, a linguagem musical escrita em partitura foi o ápice de tudo. E até hoje é assim. Imagine comigo que se não existisse partitura naquela época, hoje a gente nem saberia quem foram essas pessoas. Nós nem escutaríamos as músicas das pessoas. Só deu certo porque um dia, você pega o exemplo de Bach. Bach escrevia as partituras por encomenda, para a igreja, tal, os caras lá. Ele morreu e era desconhecido. Só foram conhecer Bach porque a mulher dele vendeu todo aquele monte de papel para o açougue. E um músico foi comprar a carne e veio embrulhado nessas partituras. Ele olhou e falou, não, mas isso aqui é muito bom. E foi lá e comprou o restante. E aí ele passou a ser conhecido, né? Então, todos eles foram importantes, assim. Mas eu acho que em cada momento da história da música eles tiveram seu mérito. Voltando um pouco a falar de política, assim, mas uma parte mais gastronômica. A gente está sabendo do projeto lá do polo gastronômico da cidade. Santa Bárbara merece que esse projeto seja aprovado. E parte de comida, assim, o Santo Antônio do Sapezeiro, né, é uma referência aqui tanto na região, na sua opinião? Com certeza. A iniciativa nossa foi exatamente por entender que essa é uma região que tem um talento para isso, tem um veio gastronômico naquela região. Há muitos anos que nós já temos ali alguns ranchos, os restaurantes e tal, e conhecemos muitas pessoas lá, e a gente entendeu que seria importante valorizar a região como um polo gastronômico, até para poder receber recursos para melhorar a infraestrutura do local, quando também propiciar incentivos para que novas instalações vão para o Santo Antônio de Sapezeiro. Então a ideia era essa, a gente através do polo pudesse, nas duas vias, tanto valorizar quem está lá para que ele consiga trazer mais recursos para as infraestruturas, quanto incentivar outros restaurantes para participar daquela região com outra culinária. Aqui, qual que você prefere ali? Entrando no Sapezeiro, Rancho do ali, Guitão. Rancho do Guitão, é isso mesmo. Rancho do Guitão, né? A gente não sai de lá, né, Cris? Bom, muito bom.
Cada um tem a sua qualidade, assim, o seu diferencial, né? Aqui no Guitão tem a linguiça, o outro lá já tem mais... Tem linguiça Tem também. linguiça também. Só gosta de linguiça, né? Mas a primeira linguiça ali é melhor. Mas qual tipo? ET? Aquela linguiça ET? Ô, Giovanni, pergunta de um internauta aqui. Essa pergunta é boa também. Deputado estadual, federal, Santa Bárbara vai conseguir eleger esse ano um? Espero que sim. Do jeito que vai, não. Mas eu gostaria que sim. Porque a cidade não pode ter Tá animado. muitos candidatos, senão a gente não consegue eleger. Mas eu gostaria que Santa Bárbara tivesse um deputado ou estadual ou federal, para que pudesse a gente começar a respirar novos ares. Você vê a quantidade de recursos que a Americana recebe, e esses mesmos deputados em Santa Bárbara trazem 10% do que eles levam para a Americana. Eu gostaria, sim, eu acho que, a não ser que tivesse uma política de cooperação entre a Americana e Santa Bárbara suficiente para que o deputado, mesmo que ganhe americano, também olhe para Santa Bárbara e reconheça os votos daqui. Santa Bárbara merece um deputado local, mas se existisse essa cooperação, porque Santa Bárbara e Americana são conurbadas, são cidades que estão ligadas, é como se fosse uma grande cidade, mas se eles entendessem isso, eu até não ligaria. O que precisa é que os políticos de lá também já são estabelecidos na política, que também olhem para Santa Bárbara com um olhar que a gente precisa de recursos. Aqui não é só curral eleitoral, não. Então isso é uma coisa que a gente precisa garantir. Gostaria que fosse um barbarense. Bom, sobre aquele projeto seu, aquele sobre quem tem, tem cirurgia, Bariátrica. Que vai Então, paga mais. um pouco se falou de cópia de projeto no começo. Copiou o projeto do vereador Zé Renato. Nós não copiamos o projeto. Aliás, até acho que tem algumas alteraçõezinhas lá. Mas se o projeto do vereador Zé Renato é modelo na região, para que a gente se espelhe e traga o projeto para dentro da cidade, por que não copiá-lo? Acho que a mesma lei que funciona em Americana pode funcionar em Santa Bárbara. Só cortando e voltando um pouquinho à questão do deputado, a gente, de tudo que nós temos aqui, hoje o PDT tem um pré-candidato a deputado estadual, que é o vereador Carlão Motorista. A gente espera que o Carlão tenha um bom desempenho e consiga alcançar o espaço, até porque é o nosso candidato do nosso partido. Mas a gente entende que o importante para a cidade é ter um deputado e que seja o deputado à altura para poder representar o nosso município. Em Americana tem alguns nomes surgindo. Nós temos, por exemplo, a Thalita Denadai, que é uma pessoa que aparentemente, assim, pelo que a gente tem acompanhado, vem demonstrando um bom trabalho aí na promoção social. Se for uma pessoa que realmente pode representar a cidade de Santa Bárbara também é bem-vinda. O detalhe nós temos que sair um pouco dessa coisa pragmática, por exemplo, e vou falar aqui desses deputados que estão aí hoje, pai e filho. Esses dois, para mim, são pessoas que atrasaram a cidade. Vieram aqui buscar o voto. Tivemos a infelicidade, por exemplo, do Cauê Macris na discussão da virada cultural, por exemplo, que rachou com a Americana no período que eu estava como secretário. Eu senti na pele o que foi sofrer a pressão do governo do estado por conta das artimanhas do deputado. Então, acho que esse é o tipo de coisa que Santa Bárbara precisa acordar e verificar quem realmente está trabalhando para a cidade. Não desmerecendo a Americana. A Americana tem todo o mérito para receber o projeto e fazer o projeto lá. O que nós não queríamos é que a nossa programação, que já estava definida, fosse dividida com a Americana. Isso nós não queríamos. Mas aí depois tentaram distorcer dizendo que a Americana ia ter a programação dela tal, e não teve. Se você pegar na história, Santa Bárbara teve a programação dividida com a Americana, e sendo que eles poderiam muito bem ter feito um projeto grande lá e um projeto grande aqui. E o nosso já estava antes, né? Então, essas formas de trabalhar que nós precisamos evitar. Eu quero acreditar que com essa renovação também de nomes Americana, torço para a cidade americana crescer sempre, assim como eu quero que Santa Bárbara também cresça. Não tenho muito essa questão do bairrismo. Eu acho que a nossa região precisa melhorar. E se esses novos nomes que surgem americanos, como a Thalita, ou acho que até o Leal, se destacarem para
novos deputados. Gosto muito do Chico Sardelli, eu acho que é uma pessoa que sempre demonstrou integridade no que faz. E gostaria que o vereador Carlão Motorista ou outro, seja o Cadu Garçom, ou outro nome aqui em Santa Bárbara pudesse ganhar a eleição também, para que a gente tivesse um representante barbarense. Então, é isso daí. Giovanni, eu queria agradecer a sua presença aí. No comecinho aqui do programa deu um probleminha de áudio aí, eu peço desculpa ao pessoal aí, a gente já está... A gente só contou piada também. Não falou nada demais assim. Então, só para encerrar assim, a avaliação sua, da sua gestão como vereador, o que você... Olha, a gente está em constante aprendizado. Então, passei por um primeiro ano de mandato, nunca tive um mandato eletivo, já tinha uma experiência no executivo, mas nunca tive uma experiência no legislativo. Então, o primeiro ano foi um ano de muito aprendizado. A equipe que trabalha comigo também não tinha experiência nenhuma, é uma equipe de aprendizado. Acho que o primeiro ano nosso foi bem produtivo, nós fizemos mais de 500 indicações, foram mais de 20 projetos de lei, produzimos bastante. Mas ainda algumas coisas precisam ser ajustadas sempre. Eu sou muito perfeccionista, cobro demais e eu acho que dá para melhorar sempre. Então, por um primeiro ano eu trato como positivo. Nós conseguimos muita coisa, realizar muita coisa no ano de 2013. Não deu para fazer tudo que a gente queria, não deu para ser 100%, para ser o melhor vereador, e também acho que é bobeira ficar correndo atrás disso para ser o melhor. Não precisa ser o melhor, mas também não precisa ser o pior, né? Você tem que estar ciente do que você está fazendo, do seu papel, da sua missão, o seu compromisso com quem você tem compromisso, né? Dar resposta para as pessoas e seguir, né? Falem mal, falem bem, a gente está no caminho e está tentando trabalhar direito. Legal. Para finalizar, alguma coisa aí? Um abraço. Aonde que o pessoal ouve você aí durante a semana? Essa semana tá meio paradão, né? Mas a partir de segunda-feira, de segunda a sexta-feira, menos as quintas-feiras que eu estou aqui no 3 contra 1, né? Marcelo Costa ao vivo lá pela Sertaneja Brasil e também pela Rádio Brasil Rural.net a partir das 20 horas. E aos sábados às 10 horas também pela Sertaneja Brasil. E o Cristiano, onde que o pessoal acha você aí? A sua agenda é cada 6 shows por ano, é isso? São 6 assim, quando né, tem. Quando a agenda tô lotado, é 6. Assim, mas uns 2, 3 já tá bom, tamanho já. Assim, ele faz um show a cada 3 meses, aí, assim, né, esse tempo de 2, 3 meses de intervalo de um show para outro é para descansar. Para descansar, porque tipo assim, antes, né, com 22, 23 anos era fácil, agora com quase 4.0 não tá fácil não, né? Né, antes, né, 3 horas de shows era baba, agora de 1 hora, rapaz do céu, cansa demais. Valeu, né? Obrigado a todos. É isso aí, valeu, boa noite a todos aí. Sidney, esse aqui vai pra você, ó, você ganhou aí, a sua pergunta foi boa, valeu, obrigado pela participação. E é isso aí, SB 24 horas, o portal tá aí crescendo, graças a Deus, aí com a ajuda de muitos colaboradores aí, Flávio de Camargo, Marcelo aí participando com a gente, o colunista aqui de rock, tem a coluna do Cris na Metamorfose, quem quiser acessar lá, e a TV 24 horas, que chega com esse projeto aí no seu segundo programa, e tá indo bem, graças a Deus. Hoje que eu vi aqui, teve média de 50 pessoas que acessou aí, já aumentou, semana passada foi 30. Giovanni, valeu pela audiência aí, tá subindo o negócio. E é isso aí. Se mostrar a bunda então, dá conta. Isso aí, uma boa noite a todos. Passamos até do tempo aqui de 1 hora de programação. TV 24 horas, a TV web da RMC. Boa noite. Notícias, informação. Acesse já www.sb24horas.com.br.